No vídeo de hoje, vou falar sobre 10 conselhos que eu daria, na verdade que eu dou aos meus pacientes que têm doença renal crônica. Sabe que é um diagnóstico não muito fácil, mas é possível viver com qualidade de vida mesmo tendo o diagnóstico de doença renal, tá? Então, vou falar os 10 conselhos que eu costumo dar para os pacientes e vou deixar um conselho final, o 11º para o final, para que vocês acompanhem o vídeo até o final e possam tirar o máximo de proveito desse conteúdo. Gente, hoje nós vamos falar de doença renal crônica, tá? Que é aquela doença em que uma pessoa tem uma alteração da função ou da forma dos rins por mais de 3 meses, tá? Na grande maioria das vezes o que a gente observa é uma elevação da creatinina, que é o exame de sangue que mostra a taxa de função renal, ou seja, o percentual de rim que está funcionando. Quando esse percentual de rim ele tem uma redução da sua função, isso dura mais de 3 meses, nós temos o diagnóstico de doença renal crônica, tá bom? E o primeiro conselho que eu dou, que eu anotei aqui para a gente conversar, é não se desesperar. Você tem um diagnóstico de doença renal crônica, não vai adiantar ficar preocupado, isso não vai mudar o diagnóstico. A gente sabe que é uma doença séria, mas é uma doença que, apesar de não ter cura, tem tratamento e dá para a gente postergar a evolução para estágios mais avançados. A nossa grande preocupação é chegar no estágio 5, o estágio final, o estágio terminal, que eu nem gosto de usar esse termo, estágio terminal. E nesse estágio final é o estágio onde a pessoa precisa realizar ou transplante, ou diálise peritoneal, ou hemodiálise, tá certo? Então, o grande objetivo do tratamento é postergar a evolução da doença para estágios mais avançados, tá? Então, não se desespere. Se você tem um diagnóstico agora, não significa que você vai ter que dialisar, que a diálise já está próximo, tá? Se você tem um diagnóstico, é a oportunidade que a gente tem de tomar algumas medidas, tá? Tanto na esfera de alimentação, de medicamentos, de acompanhamento com outros profissionais, para que a gente retarde a progressão da doença renal, tá? O segundo conselho que eu daria é que, apesar de você não precisar se desesperar, você também não pode acomodar. Não pode chegar, tenho doença renal, vou para o meu médico, ele não faz quase nada, não tem cura, então vou deixar o barco correr. E isso vai causar grandes problemas. A gente tem visto pessoas que desaparecem da consulta e voltam 2, 3, 4 anos depois com a doença renal avançada, em que tem que começar a hemodiálise via emergência, com catéter no pescoço. Então, apesar de eu falo para você, a primeira conselho é não se desesperar, mas também não se acomode, porque tem muito o que ser feito e isso vai trazer grandes qualidades de vida para o paciente com diagnóstico de doença renal. Terceira coisa super importante, gente, é conversar com o seu médico para reduzir a perda de proteína na urina. Os cardiologistas, quando o paciente tem infarto, eles querem urgentemente desobstruir essa artéria que está entupida. Porque tempo é coração. Se tempo é coração para o cardiologista, proteína é rim para o nefrologista, tá bom? Existem várias medicações, converse com o seu médico para ver se você está usando essas medicações, tá? Evite consumo exagerado de sal, porque o sal também ele ajuda a perda de proteína na urina. E se você controla a perda de proteína, a evolução da doença renal crônica vai ser mais branda e vai ser mais controlada, tá certo? O quarto conselho que eu dou é controlar a pressão arterial. A hipertensão, ela provoca a doença renal, é uma das causas mais importantes de doença que causa perda do rim, que leva o paciente a fazer diálise. E naquele que não tem hipertensão e que tem doença renal, com a avançada doença, a hipertensão começa a surgir e ela piora o prognóstico de quem tem doença renal. Nós temos uma vasta gama de medicações para controlar a pressão, tá? E se a pessoa tem doença renal, ela precisa sim controlar essa pressão, tá certo? O quinto conselho que eu anotei aqui foi para você não usar qualquer tipo de medicação sem consultar o médico primeiro. Na verdade, eu já digo assim para o meu paciente, sempre que você for para algum médico, para alguma emergência, avise ele que você tem 30%, 40% do rim funcionando, porque certamente ele não vai passar medicações para você que provoquem toxicidade para os rins, ou seja, que sejam nefrotóxicos. Então, cuidado com as medicações que você usa, tá certo? O sexto conselho é não comer alimentos como carambola e biribiri, tá? Sempre falando aqui nos vídeos, carambola e biribiri são ricos em oxalato, e o oxalato tem um potencial de causar doença renal, tá?
Se você já tem uma doença renal crônica e come essas frutas que têm esse potencial, isso pode prejudicar e piorar a evolução de sua doença renal, tá? E sétimo ponto, que vai, já que a gente está falando de alimentação, é procurar um bom nutricionista que é especialista em doença renal. Tenho visto muitos pacientes emagrecendo, fazendo grandes restrições, piorando muito a qualidade de vida, porque não estão comendo carne, porque não estão comendo alimentos como frutas, verduras, porque tem muito potássio, estão fazendo grandes restrições. Isso tem provocado grandes problemas com o estado nutricional desses pacientes. Então procura um nutricionista que é especialista, que tem como formação a doença renal, que são especialistas em nefrologia, que eles vão dar uma ajuda muito, muito importante. O oitavo conselho é para mulheres, tá? Evite engravidar se você tem doença renal crônica antes de conversar com o seu nefrologista e com o seu obstetra ginecologista, tá? A gente sabe que quem tem doença renal tem uma chance de acontecer grandes problemas na gestação, tá? Inclusive com óbito da mãe e do bebê. Então, antes de tentar a concepção, tem que conversar com o nefrologista para chegar a um ponto de equilíbrio. Que momento é melhor engravidar? Vale a pena engravidar? Que risco a gente vai correr? E isso deve ser dividido na consulta, tá certo? O nono conselho é aproveitar a vida, gente. Então, esse conselho, na verdade, é para todo mundo que também não tem doença, porque o dia de amanhã ninguém sabe, né? Nós somos seres humanos, podemos ser vítimas de qualquer doença, tá? Que Deus nos livre de toda doença, mas a gente sabe, nós estamos sujeitos a qualquer tipo de doença, e aproveitar a vida hoje, sem esperar para amanhã, sempre é um bom conselho. Aproveitar com simplicidade, né? Não esperar ter fama, ter dinheiro, ter a melhor de todas as saúdes. Então, aproveitar hoje, o dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe. O 10º conselho, tá? É você fazer terapia. Procura um psicólogo, uma pessoa que possa te ajudar nesses momentos difíceis, tá? Até pessoas que não têm doença renal, elas precisam sim fazer a terapia, se conhecer, entender melhor como é o seu funcionamento. Isso vai trazer uma força no enfrentamento quando você tiver doença renal crônica. E por fim, o 11º conselho é você escolher um bom médico nefrologista. Um médico que você tenha empatia, um médico em que você acredite, que você confie no trabalho dele, porque o nefrologista vai se casar com você. Como eu disse, a doença renal crônica, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. E o grande maestro nisso aí vai ser o nefrologista. É o mais importante? Não. Mas ele vai comandar ali, certo? Com o apoio dos nutricionistas, com o apoio do psicólogo, de um acompanhamento físico de um personal, por exemplo, de um assistente social, a depender do caso, tá bom? E eu falo para os pacientes, quanto mais monótona a consulta com o nefrologista, é sinal que as coisas estão andando bem, que 1, 2, 3 anos de acompanhamento, a creatina continua estável. Quer dizer que o médico, quando não faz grandes alterações, então provavelmente as coisas estão indo bem. Quando o médico começa a alterar a medicação, tira uma, suspende a outra, prescreve uma injeção, prescreve outro medicamento, é porque a evolução está sendo rápida e isso pode ser um marcador de evolução da doença, tá? Então procura um nefrologista, casa com esse nefrologista, vão juntos, tá? Tire todas as suas dúvidas, porque a doença renal crônica não deve paralisar uma pessoa, ela deve sim trazer a ideia de que é possível viver com doença renal e com qualidade de vida, tá bom? Então, se esse conteúdo foi útil para você, encaminha para outras pessoas, dá o like no vídeo, em breve estaremos aqui com novos conteúdos sobre saúde dos rins. Obrigado.